com gratidão que nós nos reunimos para celebrar a bondade e a fidelidade de Deus. Ele é a razão pela qual aqui estamos e Ele é quem nos dá o privilégio de entrarmos na Sua presença juntos para unirmos nossas vozes em louvor, nossas vidas em adoração. Deus é o início, é o presente e é o fim de tudo. E na presença dEle nós nos encontramos com grande alegria para celebrar esta revelação que Ele nos faz conhecer e experimentar também. Deus fala conosco e hoje nós ouvimos o que Ele tem a nos dizer, abrindo juntos as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Nós vamos fazer uma leitura em conjunto do Salmo 100. Eu convido você para se colocar em pé, por favor, para lermos em conjunto esse bendito texto, onde ouvimos Deus falando conosco. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos então unir as nossas vozes em louvor a Deus, com o hino que está proposto para cantarmos, a esse Deus que é bom, esse Deus fiel. Louvemos com grande alegria o Senhor.
Vamos falar com Deus orando. Eu vou convidar o nosso irmão, presbítero Paulo Ferraz, Paulo, para nos conduzir à presença do Senhor numa oração audível, por favor. É com o nosso coração cheio de alegria, Senhor, que nós nos reunimos na Tua presença. Amém. Alegria porque sabemos que o Senhor está presente. Amém. Alegria porque sabemos que, pelo Teu grande amor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Tu nos escolheste. Amém. E por isso nós fazemos parte do Teu rebanho, como disse o salmista no salmo que acabamos de falar. Amém. E na letra deste hino também, que exulta o Teu grande amor, não há lugar em nosso coração para tristeza, a não ser pelo pecado. E é confessando o nosso pecado que nós nos colocamos na Tua presença. Amém. Para o louvor, para a honra, para a glória que só a Ti pertencem. Amém. E pedimos que Tu recebas a nossa adoração. Que cada um de nós possa estar deixando de lado motivos outros que possam estar impedindo esta comunhão ampla e sincera, para que possamos, de maneira digna que o Senhor nos torna, participar deste culto. Amém. E participar da mesa do Senhor, Amém. que nos lembra o sacrifício, mas nos lembra a ressurreição, nos lembra a vida. Amém. Esse também é um motivo de alegria. E por isso nós rendemos o nosso louvor e falamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O coral permanece em pé, a igreja se assente, por favor. E nós ficamos felizes em ver o coral inaugurando o ano de 2015, em louvor a Deus conosco. Não temeria
dar a posse a aqueles irmãos que foram eleitos ou que foram escolhidos para conduzir o ministério que o nosso Senhor Jesus Cristo está confiando a nós, a esta igreja. Então, você já viu aí no boletim esses nomes, e eu convido então a você que tem o seu nome anotado aí na liderança da IBJG de 2015, por favor, venha aqui à frente para esse instante em que vamos consagrar ao Senhor o serviço que está confiado a cada um de vocês desse ano. Pode ficar aí, não tem problema. Queridos irmãos e irmãs, a igreja escolheu cada um de vocês para conduzir o trabalho que o Senhor Jesus Cristo nos tem chamado a realizar. Alguns foram eleitos pelas sociedades e pelos departamentos e pelos ministérios, outros foram apontados, indicados, e todos vocês com alegria aceitaram. Ninguém chegou para mim chorando para aceitar isso. Todos aceitaram com alegria. Ao mesmo tempo que aceitaram, sabendo que dependem da condução de Deus, a cada passo, a cada esforço, a cada plano que fazem. Nós somos chamados para isso. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que deixa claro, bastante claro, o que Deus espera de cada um de nós que estamos na liderança da sua igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É por isso que os irmãos estão aqui. Por causa dessa palavra. É por isso que toda a igreja existe e os irmãos foram escolhidos para ajudar os outros irmãos que não estão aqui à frente, mas que vão ao lado de vocês ouvir e cumprir esse texto. Esse texto é Jesus falando diretamente para cada um de nós. É Jesus nos dizendo que a autoridade do nosso serviço, do nosso trabalho, vem dele. E é ele que nos concede a condição e a autoridade para servi-lo. E o nosso trabalho tem sentido e terá frutos por causa dessa autoridade dele. Não é porque nós sejamos muito inteligentes ou que os nossos planos sejam assim perfeitos. Mas a autoridade do Senhor é que dará bom êxito àquilo que cada um de nós realizar para a glória de Deus. E esse texto diz: fazei discípulos. O nosso grande chamado é trazer outras pessoas para perto de Jesus.
para que elas andem nos passos de Jesus, em tudo que fizermos. E esse texto diz que nós não podemos estar contentes em trabalhar só aonde estamos, mas precisamos pensar em alcançar as nações do mundo, os povos do mundo. Mesmo que a gente trabalhe aqui, nós precisamos pensar que há pessoas em muitos lugares do mundo que estão necessitadas de ouvir o Evangelho, e o nosso trabalho local deve ter essa dimensão global também. Levando pessoas a conhecer o Senhor, a assumirem o compromisso de serem seus discípulos, assumirem um compromisso com a igreja pelo batismo e crescerem, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Porque Jesus está conosco. O apóstolo Paulo, quando nos fala sobre isso, ele diz que tudo o que fizermos para a glória do Senhor terá validade. Nada é vão quando servimos ao Senhor, como o Senhor nos chama e nos capacita a servi-lo. Então, a nossa igreja está feliz em ter vocês na liderança, ao mesmo tempo que todos nós somos participantes desse trabalho. Na igreja não existem espectadores, não deve existir espectadores. Todos são servos, todos devem participar. E esses irmãos que estão aqui à frente são aqueles que vão nos ajudar a nos envolver nisso. Porque o chamado para a vida cristã e para o serviço cristão é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, se você ainda é um espectador, eu convido você a mudar de posição, a entrar no campo, a participar desse jogo. Há irmãos que podem ajudar você a entender o chamado de Deus, e esses irmãos que estão à frente são aqueles que nesse instante, nesse ano, Deus escolheu para isso. Convido toda a igreja a se colocar em pé, por favor. Nós vamos orar a Deus. Senhor, nessa hora, quando nos encontramos aqui te cultuando, sabendo que é pelo poder e autoridade de Jesus Cristo que nos reunimos, e nossa vida resgatada, tendo os nossos pecados perdoados pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus, estão aqui colocadas na Tua presença. Cada um de nós, a Deus, como servo Teu, chamados para com alegria desenvolvermos aquilo que o Senhor Jesus nos confia, através dos dons que Ele também nos dá, da Sua presença constante em nossas vidas, em nossa igreja, na certeza de que tudo o que fazemos assim tem validade aos olhos de Deus. Haverá de produzir frutos benditos. Ajuda-nos, a Deus, porque carecemos da ajuda do Senhor. Sem Ti, nada somos e nada podemos fazer. Mas contigo, Senhor, podemos realizar o Teu querer, a Tua vontade, para a glória do Teu nome, para a comunicação salvadora da boa notícia de quem é Jesus e o que Ele pode fazer por pecadores. A edificação da igreja. Ó Pai, sê conosco, sê especialmente com esses irmãos que foram escolhidos para conduzir esse rebanho nos Teus caminhos e na Tua vontade. Abençoa-os ricamente, as suas casas, os seus empreendimentos, para que assim, ó Deus, nossa igreja cumpra fielmente o seu chamado, glorificando o Teu nome, Senhor, e trazendo outros a Cristo, edificando-nos uns aos outros em amor.
Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus então abençoe o trabalho de cada um dos irmãos. Vamos nos cumprimentar e também nós cumprimentamos a todos. Vamos ver quem Deus trouxe, está ao nosso lado e vamos nos cumprimentar no Senhor nessa hora. Sente-se, por favor. E nós convidamos as crianças que têm de 8 a 11 anos a virem aqui à frente, por favor. Uma mensagem que foi preparada para vocês, nessa faixa etária. Nós também convidamos a vir aqui a Renata. Crianças abaixo dessa faixa etária, elas, se quiserem estar, elas precisam da companhia de um dos pais, porque a mensagem foi preparada para essa faixa etária. Mas antes de nós orarmos a Deus e encaminharmos as crianças, nós queremos dar de novo o nosso bem-vindo à Renata. A Renata começa a trabalhar conosco, começou durante a semana, mas hoje é o primeiro domingo, pela manhã ela já esteve também trabalhando no culto infantil e na escola dominical. E nós queremos novamente, Renata, dizer que você é bem-vinda entre nós. Deus abençoe você. A Renata veio para Campinas para estar conosco. Então a mudança dela para a nossa cidade foi por causa desse chamado que a nossa igreja fez,
para ela nos ajudar no serviço de Cristo. Então ela deixou a sua família, deixou os seus amigos, mudou-se para cá, para estar conosco servindo a Deus. Por isso nós somos a família da Renata aqui. Nós aqui abrimos os nossos braços para receber a Renata, para fazer com que ela se sinta bem conosco. Então, você pode convidar a Renata para um lanche, para um almoço, para um jantar. Ela vai anotar e vai participar. Mas não nos esqueçamos disso, irmãos, de receber com honra e com grande alegria aqueles que Deus tem trazido para servi-lo ao nosso lado. Nós vamos orar a Deus. Quem vai fazer a oração? Dos diáconos? Zé Jorge? Vai? Obrigado, Lília. Eu me confundi, é isso mesmo. A Lília me corrigiu com verdade aqui. As crianças de 8 a 11 é que não descem. Descem as de 2 a 7. Mas eu acho que não tem de 8 a 11 aqui, não tem? Você pode conduzir em oração, por favor? Nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos por mais esses momentos de culto na Tua casa, onde estamos reunidos com os nossos irmãos, mais amigos do que servos, na certeza da salvação em Cristo, Senhor. Amém. E nesse momento te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram trazidos à Tua casa, e pedimos também que Tu estejas com a Renata, Amém. que assume um trabalho glorioso nesta igreja, Amém. preparando crianças para que elas possam crescer aprendendo da Tua palavra. Amém. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça dele se manifeste mais uma vez na vida do pregador, nos corações e nas mentes daqueles que ouvem a palavra nesta hora. Você sabe por que você está aqui? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe qual é o alvo principal da sua vida? Porque dependendo da resposta que você der, é isso que vai te guiar, é isso que vai te conduzir na vida. Há algumas pessoas cujo alvo e o propósito da vida é ter sucesso. Então elas vão buscar isso a todo custo. Há algumas pessoas que querem buscar prestígio, reconhecimento. Portanto, tudo o que elas fazem só vai ter sentido se alguém reconhecer. Há outros cujo alvo principal é se enriquecer, ter muito dinheiro, e certamente a sua vida vai ser dirigida por isso. Hoje nós estamos num momento muito especial na nossa igreja. O ano já começou, os líderes mesmo tomando posse hoje, já estavam muitos deles trabalhando e planejando. E para nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, o nosso alvo principal é ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo significa que nós vamos servir, como Ele serviu. Para muitas pessoas é estranho isto, que Deus vem não para ser servido, mas para servir. Foi isso que Jesus disse. E isso surpreendeu muita gente, porque a gente está acostumado com aquelas divindades pagãs, cheias de orgulho, e que querem ser servidos pela humanidade, mas chega Jesus, o Filho de Deus, e diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O alvo de todo aquele que conhece a Jesus Cristo, o propósito de todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, deve ser servir. Um apóstolo entendeu muito bem isso,
E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. No capítulo 4 e no capítulo 5 desta carta aos Gálatas, Paulo está tentando corrigir e tentando alertar aquela igreja contra os falsos mestres judaizantes que estavam surgindo no meio daquela igreja que conheceu a Jesus Cristo e, portanto, conheceu a verdadeira liberdade. E aqueles mestres estavam tentando colocar aqueles irmãos de novo sobre um jugo de escravidão. E Paulo está falando sobre temas importantes referentes à nossa salvação. O principal deles, a justificação pela fé somente em Cristo Jesus. E nesse versículo 13 do capítulo 5, nós podemos sintetizar toda a preocupação do apóstolo Paulo e a sua exortação àquela igreja. Ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vamos repetir juntos essa frase final? Servos uns dos outros pelo amor. Este deve ser o maior propósito da nossa vida, se nós queremos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Porque nós ficamos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo quando servimos aos outros em amor. Em João 13, os versos 14 e 15, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus disse assim para eles: eu lhes dei o exemplo, façam como eu lhes fiz. Aquela foi uma atitude de Jesus que deve ter deixado os seus discípulos de boca aberta, porque ninguém recebeu a Jesus Cristo da maneira como um anfitrião deveria receber, lavando os pés. E Jesus faz isso. Ele está conversando e de repente Jesus se levanta, coloca um avental, uma toalha e uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eu tento imaginar essa cena e ver o constrangimento desta hora, desse momento. E Jesus Cristo continua a nos constranger quando muitas vezes nós queremos ser servidos ao invés de servir, como ele serviu. Em Gálatas 5,13, então, Paulo está sintetizando aí a sua mensagem e dizendo que nós fomos chamados para a liberdade, mas essa liberdade não é para pecar, não é para o egoísmo, mas é antes para servir ao Senhor, servindo aos outros mediante o amor. Nós somos salvos para servir uns aos outros. E sem este propósito na vida, nós não encontraremos o verdadeiro significado dela. Eu ouvi isso muitas vezes do meu pai, que certamente ouviu dos antigos. Quem não vive para servir, não serve para viver. E esta frase, ela foi cunhada com certeza em cima do modelo, do exemplo e da palavra do Senhor Jesus Cristo, que disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida pelos irmãos. Todos somos chamados, então, para servir a Deus através do serviço prestado aos outros. Não só os pastores, não só os missionários e as missionárias, não só os líderes, porque nem todos são pastores, mas segundo a palavra de Deus, todos são ministros. Hoje a chamada do reverendo Fernando foi nesse sentido. Aqueles que estavam aqui estavam sendo chamados para ministérios. E quem cuida de ministérios são ministros. E ministro e servo na Bíblia são sinônimos. Nós somos chamados para ser ministros desta nova aliança em Cristo Jesus. Somos chamados para servir a semelhança do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, nesse versículo 13 de Gálatas 5, ele nos presta 3 esclarecimentos importantes sobre servir a Deus através do serviço aos outros. Primeiramente, ele está colocando a base para o serviço prestado aos outros. E a base para este serviço
é a nossa salvação. Ele diz: vocês foram chamados para a liberdade. Entenda isso aqui como sinônimo da salvação que Cristo veio nos trazer. Porque nós não podemos servir da maneira correta, à semelhança de Cristo, sem antes termos sido libertos pelo Senhor Jesus Cristo. É um pré-requisito para o serviço sermos salvos por Ele. Porque antes disso acontecer, nós somos escravizados pelos nossos próprios hábitos, as nossas mágoas, o nosso egoísmo, os nossos entraves. E isso nos impede de pensar nos outros, de servir aos outros. Sem a liberdade de uma vida perdoada por Deus, nós acabamos servindo muitas vezes por maneiras erradas, por razões erradas. Às vezes para receber a aprovação dos outros, às vezes para fugir da dor, para remediar uma culpa, ou então até para impressionar a Deus. Muitas pessoas querem impressionar a Deus servindo. Mas se nós não experimentarmos verdadeira libertação, nós não vamos poder servir da maneira como Jesus quer. Então Paulo lança aí a base para o nosso serviço. Eu e você fomos salvos por Cristo Jesus. E você precisa conhecer essa história da salvação. Aquele que deixou o céu, aquele que deixou a glória, aquele que se encarnou, aquele que se tornou homem, aquele que um dia colocou um avental e pegou uma toalha e uma bacia e começou, com este exemplo, a mostrar como servir aos outros. Aquele que disse: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida. Esta é a história da salvação. O Deus que olha com amor e misericórdia por cada um de nós, e que nos chama a olhar para as outras pessoas assim também, com o mesmo amor com que Ele olhou para nós, enviando o Seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Então lembre-se disso, que a base do nosso serviço é a salvação em Cristo Jesus. Mas Paulo dá um outro esclarecimento. Ele fala que a barreira que nos impede o servir aos outros é o nosso egoísmo. Porque ele diz na sequência o seguinte: não use, entretanto, a liberdade como desculpa para a sua natureza pecaminosa, para dar ocasião à carne. Significa isso. A sua natureza pecaminosa. Não use essa liberdade como desculpa para isso. Vocês já perceberam que isso acontece quando nós estamos mais preocupados com as nossas agendas, com os nossos sonhos e prazeres pessoais, do que em gastarmos energias e investirmos tempo com os outros. Quando nós agimos assim, nós estamos dando ocasião à natureza carnal. As nossas agendas, elas ocupam mais espaço na nossa vida do que servir aos outros, os nossos sonhos, os nossos prazeres. O salmista hoje, no texto de abertura, diz servir ao Senhor com alegria. Mas entenda que servir ao Senhor com alegria significa derramar lágrimas também. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes Ele derramou lágrimas? Servir como Jesus Cristo significa renúncia. Servir como Jesus Cristo significa resignação. Servir como Jesus Cristo significa sacrifício. Na maior parte do tempo, em que nós estamos interessados, irmãos? Muitas vezes em servir-nos a nós mesmos, do que em servir aos outros. E até a propaganda deste mundo, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos fugir desta natureza carnal que temos. O mundo à nossa volta, as propagandas, o estilo de vida do mundo atual estimulam este ego ganancioso da nossa natureza pecaminosa. Propagandas como essa: obedeça à sua sede, faça do seu jeito, faça o que for melhor para você, procure ser o primeiro. São apelos que estimulam o nosso egocentrismo. Mas Jesus Cristo diz
Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Você está disposto a servir assim? A perder a sua vida, a abrir mão do seu ego, das suas vontades, do seu desejo, para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo? Porque este era o alvo principal do Senhor Jesus Cristo. Ele falou isso com tanta veemência que ele disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Será que nós já chegamos nesse estágio da nossa espiritualidade a ponto de dizer: Pai, a minha comida, a minha bebida, a minha sobrevivência depende da Tua vontade, de fazer a Tua vontade? E por fim, Paulo fala sobre o motivo para o serviço, que é o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Vocês se lembram de 1 Coríntios 13? O mais belo poema de amor já escrito. E vocês lembram do que Paulo diz lá no versículo 3? Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado. O que ele diz em seguida? Se não tiver amor, nada disso me valerá. Você percebe que Paulo está dizendo que Deus está muito mais interessado no motivo por que servimos do que em quão bem prestamos este serviço aos outros. Sabe por quê? Ele está vendo o seu coração, ele está vendo o meu coração, porque muitas vezes nós podemos servir por motivos errados. Não veja o serviço aos outros como uma obrigação, como uma tarefa. Sirva com disposição e firme vontade, motivado realmente pelo amor, pela gratidão ao Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele tem feito por você, por tudo aquilo que Ele tem feito pela sua igreja. Quando estava preparando essa mensagem, eu tive contato com um registro de 1970 de um executivo da indústria de comunicação nos Estados Unidos. E ele foi considerado um profeta, e ele disse o seguinte: no futuro, as únicas instituições realmente viáveis serão aquelas predominantemente dirigidas por servos. Nós vemos no mercado atual aí muito esta ideia de líder-servo. Mas isso não é futuro. Desde que o Senhor Jesus Cristo pisou essa terra, Ele mostrou como deve ser uma liderança servil. Ele mostrou como nós devemos servir por amor, por gratidão, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O plano de Deus é que sejamos seus parceiros, e parceiros uns dos outros, para cumprir os seus propósitos. Mas às vezes a igreja se parece muito com um estádio de futebol. O pastor Fernando falou aqui que na igreja não tem espectadores. Mas algumas igrejas isso pode acontecer. E essa ideia é a seguinte: 22 homens suando a camisa, chegando ao ponto da exaustão, se contorcendo, alguns jogando mesmo machucado, e 40, 50 mil espectadores vendo o que está acontecendo ali. Não. Esta não é a melhor visão daquilo que Jesus nos apresenta, do que é servir a Cristo e servir em amor uns aos outros. Desde a minha infância, que eu me lembre, que eu tenha consciência, uma das histórias missionárias que mais me chamaram a atenção foi a de Davi Livingstone, esse missionário inglês que foi para a África pregar o Evangelho. E o que me marcou e me chamou a atenção e me ficou firme na minha mente é o seguinte: que quando Davi Livingstone morreu, aquela tribo disse: olha, vocês podem levar o corpo desse homem, mas o seu coração vai ficar enterrado aqui. E enterraram o coração de Davi Livingstone debaixo de uma árvore onde ele costumava ministrar. Gerações se passaram
e um grupo que ainda não tinha sido evangelizado, outros missionários chegaram e começaram a falar de Jesus. E aquelas pessoas falam assim, esse homem já esteve aqui entre nós. Esse homem já caminhou aqui entre nós. E as pessoas ficaram curiosas de saber, né, quem era esse homem, que eles se identificavam com Jesus Cristo. E eles começaram a pesquisar e ver, era Davi Livingstone, cujo coração tinha sido enterrado ali. Talvez eles até apontaram, olha, esse homem viveu aqui entre nós, o seu coração está enterrado ali. Isso significa servir com amor e ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. É ter um coração que ama como Cristo amou e que serve como Cristo serviu, sem se preocupar com glórias, sem se preocupar com títulos, sem se preocupar com prestígio, mas que está disposto a chorar se for preciso, a andar a segunda milha se for preciso, a abrir mão dos seus desejos e da sua própria vontade, para fazer a vontade daquele que morreu por nós e que nos deu plena e perfeita salvação. Que Deus nos abençoe. Queridos líderes que hoje foram empossados, querida e amada igreja do Senhor Jesus, que serve aqui neste lugar já há tantos anos, vamos todos nós olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o nosso maior exemplo de serviço, e é como Ele que nós devemos desejar servir. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a cada um de nós, e que esse ano seja um ano onde a marca desta igreja seja cada vez maior, a do serviço, como Jesus serviu à humanidade. Amém? Nós vamos nos preparar para daqui a pouco estar participando da ceia do Senhor, lembrando que o Senhor é bom, lembrando que a sua misericórdia dura para sempre. E nós podemos ver isso na plena redenção que Cristo nos deu. Vamos ouvir o conjunto coral e assim estar nos preparando através de um autoexame para daqui a pouco estarmos participando da ceia do Senhor.
Convido os presbíteros da igreja a virem à frente, a fim de servirmos o alimento de Deus ao rebanho de Deus que está congregado aqui. Essa é a mesa que o Senhor Jesus Cristo instituiu para nossa edificação, para a restauração daqueles que estão longe ou fracos e para nos lembrar que nosso chamado nessa vida que temos, que Deus nos dá, envolve nos consagrarmos no serviço do Senhor. E Jesus, quando instituiu essa mesa, Ele convidou seus discípulos a comerem do pão e a beberem do cálice, a participarem daquele instante com Ele, porque através disso eles teriam a oportunidade de absorver essa verdade absoluta que Jesus quis ensinar a eles e quer ensinar a nós, de viver sempre para a glória de Deus, para a sua vontade ser feita. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, toda pessoa que está em plena comunhão com Jesus e com a sua igreja, toda pessoa que quer servir a Deus, de fato, tem acesso a essa mesa. E assim, Deus nos dá a oportunidade de renovar com Ele essa aliança, esse compromisso, que Ele está sempre pronto a ministrar a nós. Vamos orar, vamos avaliar a nossa vida à luz do que essa mesa significa, para nos prepararmos e assim participarmos de maneira digna da ceia do Senhor. Eu peço ao presbítero Cícero para nos conduzir. Cícero, por favor, em oração. Nós te adoramos, ó Deus, porque nesta noite, aqui neste lugar, que neste momento, nesta noite se transforma como igreja do Senhor, pela presença dos teus filhos, pela presença do Senhor conosco. E nós, então, nesta noite, ó Deus, queremos te adorar, queremos agradecer, porque já fomos salvos pelo Senhor. O Senhor em Cristo Jesus já nos fez filhos. E nesta noite, ó Pai, nós queremos festejar este ganho, festejar esta bênção, festejar esse perdão, festejar, ó Deus, porque o Senhor fez um pacto conosco, e o Senhor mesmo disse que não iria quebrar esse pacto. Nós te adoramos por isto, e nesta noite, mais uma vez, ó Deus, aceita a nossa gratidão por isto, aceita, ó Deus, a oferta dos nossos lábios, ó Pai, e que, ó Deus, o Senhor nos ajude, nos capacite mesmo, ó Pai, a servir como o Senhor Jesus fez. Esse Jesus, aqui de um modo super especial, nos lembramos agora, através deste pão e do cálice. Ó Deus, seja o Senhor louvado por esta bênção, seja o Senhor louvado, porque o Senhor está aqui. E é no nome de Jesus mesmo que oramos. Amém. Amém.
Quero. Diz que é sem glúten. Enquanto recebemos o primeiro elemento, que é o pão, nós convidamos os irmãos a unirmos nossas vozes novamente em louvor a Deus, com o hino ao contemplar a rude cruz. E alguns que precisam participar do elemento sem o glúten, o presbítero Cícero tem aqui esse elemento sem glúten para distribuir também. Pedimos só que você sinalize para a gente saber quem são aqueles que precisam participar do elemento sem glúten. Ao contemplar a rude cruz, em que por mim morreu Jesus, minha vaidade resolução, eu
nosso Salvador, reuniu os seus discípulos naquela Páscoa, e sabendo que era a última vez que celebrava a festa com aqueles a quem ele amou até o fim, instituiu a eles para que repassassem a nós o significado da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Esse é o meu corpo partido em vosso favor. Tomai e comei-o. Fazei isto em memória de mim. Participaram do primeiro elemento, estão convidados agora também a partilhar do cálice, fazendo isto em memória do Senhor Jesus.
remissão dos seus pecados. E a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Este cálice simboliza isto, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Façamos isto em memória dele. Nós temos a alegria de ter aqui conosco o pastor Mário e a sua esposa, a senhora Jaciara, que vive na cidade de Barreirinha, no estado do Amazonas. E os nossos irmãos Celso e Geraldo foram numa expedição para participar de uma semana intensa de trabalhos lá. E além dos nossos irmãos, também o Dr. Nassif, que está aqui, é o hospedeiro do casal, está aqui nos visitando de novo, Dr. Nassif. Também esteve com eles naquela semana intensa de trabalho. E nós agradecemos a Deus pela vida do pastor, da sua esposa, pelo trabalho que os irmãos realizam lá. E os relatórios que nós tivemos aqui dos viajantes foi muito inspirador para todos nós, muito mesmo. Deus abençoe vocês e que o tempo de vocês aqui cumpra os objetivos pelos quais os irmãos vieram para cá. Obrigado e leve o nosso abraço para a igreja presbiteriana de Barreirinha também, e também para o pastor José João, quando o encontrarem, pastor da igreja presbiteriana de Manaus. Há mais alguém que está nos visitando hoje à noite? Nós gostaríamos também de reconhecer aqui aqueles que estão visitando. Se houver e pudesse colocar de pé apenas um instante, por favor. Gostaríamos de saber se você também que nos visita. Creio que não, então. Chamo a sua atenção para o boletim da igreja, para que você veja o que Deus está fazendo entre nós e como você pode se inserir naquilo que Deus está nos levando a viver e a realizar segundo a sua vontade. Vamos ficar todos de pé para a oração final e bênção apostólica que o pastor Ricardo vai ministrar sobre o povo, e logo após a igreja pode se assentar, porque nós vamos ouvir mais uma vez o coral da igreja após oração e bênção. Te damos graças, Senhor, por esta noite tão especial, onde mais uma vez fomos lembrados que o Senhor nos ama e prestou o maior serviço que nós poderíamos receber de alguém. O Senhor deu o seu Filho Jesus Cristo por nós. E o Senhor nos chama para também servirmos como o mesmo amor com que o Senhor nos amou e nos serviu. Dá-nos a graça de sairmos daqui, Senhor, prontos para isso, a pagarmos o preço do serviço cristão, assim como Jesus pagou. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos lá de Barreirinha, que o Senhor abençoe aquele trabalho para que ele possa frutificar e crescer cada dia mais. Te agradecemos porque essa igreja tem tido esta visão missionária, ó Deus, e te pedimos que mais irmãos sejam levantados aqui na nossa igreja para participar de trabalhos como este, Senhor, nos mais variados cantos da nossa pátria, bem como deste mundo que tanto precisa do Senhor. Despede-nos agora com a tua graça, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre os irmãos e sobre todo o povo de Deus
espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Senta.